Olá, povo querido e amado, que Deus possa abençoar a vida de todos neste momento, que estarão me acompanhando aqui agora por meio deste vídeo. Eu sou o Bispo Miguel e eu quero deixar aqui com você uma palavra de Deus, pois eu tenho a certeza que irá te abençoar muito. Mas antes, eu quero convidar a você a se inscrever neste canal, fazer parte desta família que foi separada por Deus para receber a direção, a palavra, a bênção dele sobre as suas vidas. Presta bem atenção o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo de número 12, no versículo 32, diz assim, ó: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha como isto é muito grave. E muitos não têm atentado para o que o Senhor tem falado, e tem zombado, tem brincado com o Espírito de Deus, e eles não têm medido as consequências desta falta de temor, de compromisso com a obra do Espírito Santo. Ao ouvirdes a voz do Espírito Santo, não entristeçais, não se rebele como os nossos pais se rebelaram contra o Espírito de Deus, porque ele tem ciúme de você, ele tem ciúme da igreja, ele tem ciúme do povo de Deus, o povo que foi separado, que foi escolhido por Deus para ser o seu povo santo, o seu povo eleito, a sua propriedade exclusiva. Mas nós precisamos nos atinar para aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Precisamos aceitar as correções e dia por dia nos policiarmos na palavra do nosso Deus e nos voltarmos à prática de uma vida de santidade, de comunhão com o nosso Deus e a sua palavra. Por isso que a palavra vai nos dizer que grande será a condenação para esta geração, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E a nossa geração tem um privilégio que muitas não tiveram, de ter o Consolador de maneira integral, de maneira total, do nosso lado, para nos orientar, para nos instruir, para nos ensinar como devemos agir e proceder diante desse mundo pecaminoso, esse mundo que tem rejeitado as verdades do nosso Deus, esse mundo que tem virado as costas para o chamado de Deus por meio do seu Espírito. Por isso que aqui está dizendo que todo pecado cometido contra o Espírito de Deus não haverá perdão, nem nesse mundo, nem no mundo por vir. Ou seja, não devemos brincar com o Espírito de Deus. Não devemos entristecermos o Espírito de Deus. Não devemos virar as costas para o chamado que o Espírito Santo tem feito dia após dia para a igreja, para o povo. Não devemos, pois a incredulidade é um dos maiores pecados cometidos contra o Espírito Santo. Não aceitar o chamado dele, não aceitar a correção, a disciplina dele,
mas ao invés disso, querer justificar os seus erros, pois o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele é o único que pode nos mostrar de maneira bem clara a nossa natureza e o nosso estado pecaminoso. Mas ele não faz isso para nos condenar, não. O Espírito Santo, ele não mostra o nosso pecado para nos condenar, ao contrário, ele mostra o nosso estado pecaminoso, ele mostra os nossos erros cometidos, mas ao mesmo tempo, ele nos leva a Cristo, ele nos leva a entender que há salvação para mim, para você, por meio do sangue de Cristo. Ele mostra os seus erros, mas ele mostra para você: não temas, porque o sangue de Cristo te lavará e te purificará de toda essa imundícia, de todo esse estado pecaminoso. É isso que o Espírito Santo, ele quer nos mostrar e nos revelar, porque Deus, ele disse isso, que quando ele desse-nos um coração novo e colocasse dentro de nós o Espírito dele, você iria então sentir nojo, vergonha de si mesmo, diante da santidade de Deus, ao ver de maneira bem clara, mostrada pelo Espírito Santo, a vida que outrora você vivia, uma vida sem princípios, uma vida sem regras, uma vida que entristecia o Espírito de Deus, e você vai sentir nojo, não querer justificar os seus erros, não querer procurar algo para justificar o seu ego, achando que você está certo. Não, mas você vai aceitar o que o Espírito Santo está te mostrando, e você vai entender quão mal você era diante de Deus, quão imundo você era diante de Deus, mas ele te deu a salvação por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Ele te mostra a salvação, o caminho da salvação por meio do Filho, diferentemente de Satanás, que mostra os seus erros para te acusar, para te condenar. O Espírito Santo, ele mostra a sua natureza pecaminosa, mas para que você se volte, para que você busque o perdão, para que você entenda que você é o templo, o santuário, você é a morada do Espírito Santo, e você não deve se entregar aos prazeres carnais, a essa vida pecaminosa, a esta vida imoral. Não, porque Deus não te criou para você viver na imoralidade, mas você foi feito para ser o santuário dele, a morada dele, a habitação do Espírito dele. E o Espírito Santo, ele não vai habitar, ele não vai permanecer. Lembra de Saul? O Espírito de Deus não permaneceu na vida dele. Lembra de Sansão? O Espírito de Deus não permaneceu na vida dele. Lembra de Judas? Homens que traíram a Deus, homens que traíram o chamado de Deus, a confiança de Deus, e perderam a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai habitar aonde há imoralidade, aonde há imundícia, aonde, ao invés de se converter e reconhecer os seus erros, as pessoas fazem querer justificar. Pecado não se justifica, pecado se confessa, reconhece que errou e aceita o perdão de Deus, aceita ser lavado pelo sangue precioso de Jesus, para que você possa ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida regenerada pelo poder e ação do Espírito de Deus
sobre as nossas vidas. Creia nessa palavra, meu irmão, aceita essa palavra. Não entristeçais o Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. A voz do Espírito de Deus, a palavra do Espírito de Deus, mas se renda, aceita o chamado do Espírito Santo e viva uma vida de santidade, de comunhão, uma vida de aliança, uma vida de princípios, porque o Espírito Santo, ele é como aquele cabeleireiro ou cabeleireira que, ao receber uma noiva, a qual veio no seu salão para se preparar para aquele que será o dia mais importante da vida dela ou dele, naquele momento ali, e ali os cabeleireiros, com muito carinho e amor, começam a se dedicar de maneira integral na vida daqueles noivos, para se preparar para o grande dia do casamento. Assim é o Espírito Santo. Ele está nos embelezando, ele está nos aperfeiçoando, ele está nos santificando, ele está nos enfeitando para o grande dia, o dia que será dia de regozijo, dia de alegria, dia de louvor para a igreja, para o povo que aceitou a voz do Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo, ser orientados pelo Espírito Santo. Se renda a Ele, aceita o que Ele tem te mostrado, não para te condenar, mas para que você reconheça que esta não é a vida que Deus tem para você, que esta não é a vida que Deus quer que você viva, essa vida de moralidade, de pecado, mas Deus, através do Espírito Santo, está mostrando para você: você errou, você pecou, mas aqui está o caminho para a tua salvação, que é Jesus Cristo. Aceita Cristo, se renda a Jesus, clame pelo sangue dele, e o sangue dele te lavará de todo o pecado, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aí o seu like, faça os seus comentários, e que Deus os abençoe, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau.